Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus pela oportunidade que temos de estarmos aqui nessa noite chuvosa, mas alegres, cultuando o nosso Senhor. Como já foi dito aqui, tivemos hoje um dia cheio, pela manhã na praça, nos semáforos, entregando literatura, falando de Jesus, no culto com uma estrutura diferente da que a gente está acostumado, pois todos os sábados nós estamos ali com uma caixinha pequena, um número de irmãos que fica entre 3, 4, 5 no máximo, mas hoje foi uma estrutura maior, e quando o irmão Domingo se referir aqui pelo menos uma vez por mês, ele está se referindo com essa estrutura, os varões, com os irmãos aqui da banda, e eu quero dizer para os irmãos que faz toda a diferença, pois o maior número de pessoas com a banda atrai as pessoas. A gente viu que o número de pessoas que pararam para ouvir foi bem maior. É tanto que, por ocasião do apelo, os irmãos contaram 8 pessoas, mas tinham ali que tinham se reconciliado domingo aqui. Estava lá e foi para frente novamente. Então nós podemos contar 7 pessoas, que alguns se reconciliando, um casal de Fortaleza, outro casal ali dos Morrinhos, uma mulher que aceitou Jesus aqui, perto do Paraíso, e outras pessoas de outras localidades. E a gente vê a importância que é levar o Evangelho de Jesus. E além dessa graça maravilhosa, uma coisa que me surpreendeu foi que nós estávamos lá, na hora que o irmão estava pregando, parou um caminhão assim, um rapaz desceu, tirou um saco de laranja e veio dar um saco de laranja para nós. Terminou o culto, os irmãos praticamente todos levaram laranja para chupar em casa. Foi um saco de laranja. Glória a Jesus. A gente louva a Deus porque Deus é maravilhoso. E agora à tarde tivemos o estudo bíblico sobre evangelismo. Tenho certeza que veio despertar cada vez mais o Cristo que está dentro do nosso coração. O mundo precisa de Cristo. O mundo precisa ouvir falar de Jesus. E as pessoas a quem Deus confiou a responsabilidade é a igreja, somos nós. Independente de gênero, de idade, de posição social, todos nós somos conclamados pelo Senhor para levarmos a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação às pessoas que vagam sem Deus, sem esperança, sem conhecer nada com relação à vida eterna. Pois o mundo, por não conhecer nada a respeito da vida eterna, eles vivem arriscando perder a salvação, confiado no merecer. Se eu merecer, Deus me colocará num bom lugar. Isso só reflete o desconhecimento, a incerteza e a insegurança espiritual que o mundo tem. A igreja, ela ou o crente individualmente, como a Bíblia diz, somos embaixador ou coletivamente embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Somos os representantes de Deus na terra para falar do nosso paraíso, do nosso país, que é o céu. Glórias a Deus. Irmãos, nós lemos aqui no início um texto que está no capítulo 25 do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus.
Nesse capítulo, do versículo 1 ao versículo de número 13, nós temos a parábola das 10 virgens. Esse texto, ele nos mostra o princípio da vigilância da igreja, dos servos, da igreja como noiva, que aguarda o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo como noivo, que não marcou no calendário o ano, o mês, o dia, a hora, não marcou o momento. Mas pelo texto se entende que devemos estar apercebidos, vigilantes, a respeito da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a partir do versículo 14 até o versículo de número 30, Jesus ele agrega outra responsabilidade à igreja, porque no primeiro texto é sobre a vigilância, já no segundo texto ele agrega a questão do trabalho. Os anjos, eles queriam fazer a evangelização, porém eles não tinham testemunho como nós temos, o testemunho de transformação, o testemunho de mudança. As pessoas olham para as nossas vidas e precisam ver em cada um de nós uma vida diferente da vida de antes. Então é justamente esse testemunho de vida que faz com que o Evangelho ele influencie as pessoas, que as pessoas sintam a necessidade, o desejo, a vontade de ser diferente, de ser uma nova criatura. Quantas pessoas estão hoje sofrendo, desejando uma mudança de vida, desejando uma mudança de situação? Quantas famílias hoje estão sendo destruídas, famílias sofrendo, pessoas vivendo na masmorra, pessoas vivendo na ignorância, sendo destruído pelas drogas, pelo alcoolismo, sendo destruído por este mundo afora. E quantos deles almejam, desejam ter uma oportunidade de recomeçar a sua vida? E isso passa muito pela responsabilidade que Deus confiou à sua igreja. A responsabilidade que Deus confiou à sua igreja, ela é muito grande e nós precisamos entender isso. Precisamos entender que hoje nós estamos aqui na condição de salvo na pessoa de Jesus, porque alguém um dia, quando nós nos encontrávamos na situação que muitas pessoas estão hoje, chegaram e disseram: Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus tem um plano de salvação na sua vida, Jesus morreu na cruz, Ele quer mudar a sua vida. Eu lembro-me que aos 11 a 12 anos de idade, debaixo de uma jaqueira, uma irmã chegou para mim e falou: sua mãe aceitou Jesus, ela vai morar no céu, e para você ir morar no céu, para onde ela vai, você tem que aceitar Jesus como ela aceitou. Só precisou disso. A partir daquele momento eu propus no meu coração de fazer o que a minha mãe tinha feito. Eu sei que a história de cada um aqui não é muito diferente.
embora que algumas sejam muito diferentes, porque foram retirados lá do lamaçal do pecado, lá da idolatria, lá do engano, da feitiçaria, da mentira e coisas semelhantes. Mas normalmente as pessoas são tocadas quando dizemos que Jesus salva, que Jesus morreu para dar a salvação. Nesse texto lido, nós encontramos aqui o Senhor Jesus dizendo: por isso é também como o homem. Por que ele disse por isso? Porque no versículo 1 ele diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. E a semelhança do que Jesus discorreu, do versículo 1 ao versículo 13. Agora, a partir do versículo 14, ele agregando a questão do trabalho, ele diz: porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou os seus bens. Observe que no versículo seguinte, ele diz que ele chamou um dos seus servos e entregou 5 talentos. O segundo servo ele entrega 2 talentos. E ao terceiro servo ele entrega 1 talento. Para nós termos aqui a percepção do valor de 1 talento, segundo as medidas do Velho Testamento, a tabela de pesos e medidas, 1 talento no Velho Testamento era equivalente a 34 quilos de prata. No Novo Testamento, 1 talento era equivalente a 12.600 gramas de prata, também chamado de 12 quilos e 600 gramas de prata. Isso era o valor de 1 talento. O que recebeu 5 talentos, ele recebeu do seu senhor 63 quilos de prata. O que recebeu 2 talentos, recebeu 25 quilos e 200 gramas de prata. Isso é equivalente ao valor. E o que recebeu 1, recebeu 12 quilos e 600 gramas de prata. O que nós observamos aqui, meus queridos irmãos, que a herdade deste senhor, como o texto diz, era equivalente a 100 quilos, 100 quilos e 800 gramas de prata. Era o bem daquele senhor. Naquele tempo a prata era muito valiosa. Nós não tínhamos o dinheiro como hoje temos. Até certos tempos atrás, o bem das pessoas era equivalente a possuir muitas terras, muitas fazendas. Hoje já nem tanto, porque o mercado financeiro, ele induz as pessoas em determinados momentos, quando a economia está boa, as pessoas investir, fazer uma poupança, investir em grandes empresas multinacionais, internacionais. E as pessoas têm uma segurança financeira quando faz um bom investimento. Pois o investimento daquela época era basicamente nisso, em possuir ouro e possuir prata. Então a herdade desse homem era equivalente a 100 quilos e 800 gramas de prata. Mas o texto diz que aquele homem, entregando esses talentos, ele partiu para uma terra longe. E ao partir para uma terra longe, aqueles servos que receberam os talentos, eles tinham consciência que um dia, um determinado dia, aquele senhor voltaria para prestar conta com eles. E o texto diz que o que recebeu 5 talentos não perdeu tempo.
saiu a granjear, saiu a trabalhar, ele foi multiplicar aquele talento, aqueles 5 talentos que ele tinha recebido. O que recebera 2 também saiu a granjear, a trabalhar, procurar multiplicar aqueles talentos. E também dobrou aqueles talentos. O que recebera 1 fez diferente. A Bíblia diz que ele ficou com medo. Ele pega aquele talento, cava na terra um buraco, enterra o talento, porque segundo ele, no dia que aquele senhor voltasse, o que era dele estava ali seguro, não havia perigo de ele perder o talento em negócio algum. Essa era a visão dele, diferente da visão dos que tinham recebido 5 e 2. Os que receberam 5 e 2 caíram no campo, foram trabalhar, foram granjear, foram procurar multiplicar aqueles talentos que tinham recebido, porque esta é a visão do crente que trabalha na obra de Deus, porque esse Senhor aqui, ele representa Jesus, esses servos representam a igreja, esses bens são os talentos, os dons que Deus tem nos entregado, é a responsabilidade que ele tem colocado sobre os nossos ombros, de dizer para o pecador que o Jesus que morreu na cruz, ele continua operando transformação, fazendo milagres, salvando, perdoando pecados. Nós precisamos dizer que Jesus é o mesmo. Mas o servo que esconde o talento na terra, ele não teve a mesma visão que os demais tiveram. Porque aquele senhor que partiu para essa terra muito longe, ele voltaria um dia para prestar contas. A mentalidade do que recebeu 5 e recebeu 2 era esta: um dia o Senhor vai voltar e eu vou ter que prestar conta com ele. O que recebera 1, ele não teve essa mentalidade. Ele disse: não, o que ele me entregou eu devolvo, eu não vou ficar devendo nada a ele, nem ele vai ficar me devendo. Glória a Jesus. Infelizmente hoje tem muitos crentes assim. Ele se esquece que há um imperativo de Deus. Um imperativo de Deus: ide. Quando ele diz ide, ele não está dizendo assim, o gênero masculino, o pastor, o presbítero, o dirigente da congregação, a irmã do círculo de oração. Não, ele está dizendo ide, ele está dizendo para todos. Todos nós temos o dever e a obrigação de obedecer o mandado de Jesus. Glórias a Deus. Ele disse: ide, pregai o evangelho a todas as criaturas. Quantas vezes nós temos a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas e perdemos a oportunidade? Agora à tarde nós vimos aqui o evangelista Jairo Machado falando da nossa capacidade ou do que nós devemos fazer e usar das oportunidades para falar. Eu achei interessante quando ele disse: se nós vamos falar de Jesus para uma pessoa velha, vamos procurar um texto na Bíblia que fala de velho. Se é um jovem, vamos procurar na Bíblia o texto equivalente à idade dele. Isso é muito interessante, porque a questão da absorção de um idoso para um jovem é diferente, e os assuntos que são relacionados com a idade normalmente chamam a atenção. Foi por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: eu me faço de fraco para ganhar os fracos, de sábio para ganhar os sábios, de louco para ganhar os loucos. Não é aquilo que nós estamos vendo hoje, que muitos grupos ditos evangélicos formam um bloco de carnaval para dizer que vão evangelizar as pessoas que estão pulando carnaval. Não é isso.
Não é isso. Glória a Jesus. Mas a vontade de Deus é que nós venhamos cumprir a missão que Ele nos confiou. Glória a Jesus. Deus espera, Jesus espera que quando Ele voltar, nós tenhamos alguma coisa para lhe apresentar. Se Jesus voltar hoje, o que é que nós temos para lhe apresentar? Aonde está o talento que Ele te entregou, minha irmã? Aonde está o talento que Ele te entregou, meu irmão? Está enterrado na areia? Ou você está em plena atividade? Glória a Jesus. O apóstolo Paulo diz que nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. E cada um individualmente terá que prestar contas daquilo que tiver feito, diz Paulo, por meio do corpo, que seja bom ou que seja mal. Quando Paulo usa essa figura de linguagem, ele tem em mente as motivações. Essa maldade aí que ele fala não é a maldade por se afastar de Deus, por viver na prática do pecado. São aquelas obras que as motivações, aquele talento que é desenvolvido, a motivação não é realmente a motivação santa de se desenvolver, de contribuir para a obra de Deus, mas são motivações humanas que buscam outros objetivos menos contribuir diretamente por amor à obra de Deus. Aquele senhor, ele esperava que quando voltasse para prestar contas com os seus servos, ele encontrasse servos dedicados. Servos dedicados. Aquele senhor esperava que cada um dos seus servos tivessem dobrado os talentos que ele tinha os entregado. Como membros do Senhor, nós precisamos ter em mente e sentir sobre os nossos ombros a responsabilidade da obra de Deus. Ele deixou entre aqueles servos 100 talentos, 100 quilos e 800 gramas de prata. E ele esperava que quando voltasse, ele encontrasse ali 201 quilos e 600 gramas de prata. Mas ele vem com certeza desejoso, ansioso de receber os talentos, a herança, o dinheiro, aquilo que ele tinha entregado àqueles servos. Esperava receber 201 quilos e 600 gramas, mas ele só recebe 189 quilos. Faltou ali 12 quilos e 600 gramas, que era justamente o que aquele servo que recebeu um talento devia ter multiplicado, devia ter granjeado mais 12 quilos e 600, mas ele não fez. Nós vemos aqui que aquele senhor diz para aqueles servos: presta contas comigo da minha mordomia. E aquele servo que recebeu 5 talentos chegou: sim, senhor, aqui está os 5 talentos que você me deu, e com eles eu granjeei mais 5 talentos. Está aqui, toma o que é teu. Glória a Jesus. Está você preparado? Estamos nós preparados para o prestamento de contas? O que nós iremos ouvir do nosso Senhor naquele dia? A este servo o Senhor disse: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Quem pode glorificar a Deus esta noite? Entra no gozo do teu Senhor. Por quê? Porque tu foste fiel.
tu foste fiel no pouco. Tem pessoas que quer logo é muito, não se contenta com pouco. Observe aqui que nesse texto, Deus entregou, ou aquele Senhor entregou os talentos conforme a capacidade de cada um. Se ele deu 5 para um, é porque ele tinha capacidade para 5. Ele deu 2 para o outro, porque ele sabia da capacidade dele, que era só 2. O que recebera 1, ele também sabia que a capacidade dele era de 1. Talvez você não entenda. Talvez nós em determinados momentos não tenhamos a compreensão real da chamada de Deus na nossa vida. E às vezes você pode até ficar, aleluia, envergonhado, porque o que você faz, o que você sabe fazer, não é algo que esteja em destaque diante dos olhos da sociedade. Não se preocupe, se Deus te deu, é porque Ele sabe que a tua capacidade é esta. Não se preocupe que no dia do prestamento de contas, mas eu recebi só um talento, a minha capacidade na obra de Deus, eu não canto, eu não prego, eu não faço nada, só sei orar. Aí o outro irmão canta, prega, tem um dom da oratória, é um bom ensinador, é uma pessoa multifuncional na obra de Deus. Aí, ambos são fiéis. No dia do prestamento de contas, o multifuncional vai ouvir: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O irmãozinho, a irmãzinha que se achava tão pequenininho, eu fui fiel no pouco, sobre o muito será colocado, vai entrar no gozo do Senhor. Olha o que Paulo diz aqui na carta aos Coríntios, no capítulo 12. Capítulo 12, versículos de número 22 em diante. Quando ele fala aqui do corpo e os seus membros em particular, da função de cada membro. O nosso corpo tem muitos membros: olho, boca, nariz, mão, pé, muitos membros. Aí Paulo ele diz uma coisa interessante que eu quero basear nisso que eu acabei de falar. Ele diz assim: antes os membros do corpo, que parecem ser o mais fraco, são necessários. Eu não sei fazer outra coisa, eu só zelo o banheiro da igreja, é o que eu sei fazer. Aparentemente, se for colocar numa balança com aquele que prega, que ora, aquele que faz e acontece, é insignificante. Mas aí veja que Paulo diz aqui, que aquele membro que parece ser mais fraco, são necessários. Os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E o que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Você olha para essa orelha, vê aqui, ó. Tem uns que tem até uma humildinha, bonitinha, bem feitinha, mas uma grandona com a minha é feia. Você vê aqui essa orelha, ó, com essas cavidades. Para que isso? Isso é feio, mas é necessário. É justamente essas cavidades aqui, às vezes até difícil de limpar, mas é aqui por onde, aleluia, o som é captado e entra para o nosso ouvido. É aqui que nós vamos na rua, aleluia, sem prestar muita atenção, mas de repente, pipi, atrás de nós é um carro. Por que ouvimos? Por causa aqui do nosso ouvido, a orelha contribuiu. Se não tivéssemos, o som passava direto. Para ouvirmos, tinha que ver assim, ó. Você já prestou atenção quando a pessoa tem problema de audição, que para ouvir ele faz assim? Mas essa orelha que é feia, que a gente acha deveria não ter ela aqui, é necessário.
Assim são, meus irmãos, os crentes na igreja. Todos nós temos uma importância, todos nós temos um chamado de Deus. Jesus chamou a todos, Jesus comissionou a todos: ide, pregai o evangelho, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, mas eu não sei nem ler. Irmão, eu não tenho uma roupa boa, eu tenho vergonha de ir para a praça. Não sei falar. Vai enterrar o talento? Vai enterrar o talento? Você não vai prestar conta, não é com o pastor, não. Você vai prestar conta é com o Rei dos Reis. Lá não vai ter desculpa, não. Lá não terá desculpa para ninguém. Glória a Jesus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O tempo passa rapidamente. Eu quero me ater aqui com os irmãos algumas razões por que enterramos os talentos. Primeira razão, por que enterramos o talento? Quando consideramos o talento algo insignificante. Quando nós consideramos o talento algo insignificante. Eu só sei orar e é baixinho. Mas aí você acha que aquilo não faz sentido, é insignificante. Ninguém vai olhar para mim. Não se preocupe com isso, não. Nós vamos prestar conta com Ele. Glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, nós lemos aqui o versículo 22. Aleluia. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. A segunda razão por que enterramos o talento: quando temos uma percepção errada das coisas, do tempo, achando que o talento é ferramenta de humilhar. Alguém pensa que está arrasando, estou abafando. Aí ele se acha superior ao irmãozinho ou à irmãzinha, que não sabe nem falar direito. Ele pensa que está arrasando, não sabe ele que está enterrando o talento. Veja o que Jesus disse, Mateus 24, 48 a 51. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Acha que está abafando, é o melhor, é o rei da cocada preta. E aí começa a espancar, a humilhar. Eu sou o melhor, eu sou insubstituível, não há ninguém. Aquele irmãozinho ali. Eu vi um irmão contando um testemunho, que um dia um culto normal na igreja, o pastor vai dar oportunidade a um irmãozinho bem simplesinho, sabe, daqueles irmãozinhos humildes mesmo. O irmão foi, recebeu a oportunidade, trouxe uma palavra abençoada, aqueles crentes avivalistas que prega e logo a igreja pega fogo. E aí, ao lado dele, aliás, ao lado de um irmão, tinha um que ainda era carnal, ainda não tinha aprendido a ser crente. Aquele tipo de pessoa que gosta de humilhar, de desprezar os outros. E aí fez assim, no irmão, com o braço. Irmão, um bichinho velho desse aí faz isso, fosse eu. Pois não é que Deus é maravilhoso? Quando é para honrar, Ele honra. Mas quando é para fazer o indivíduo descer o pó, Ele faz também, porque Ele é Deus. Pastor, vamos ouvir o irmão fulano de tal. Aí ele se levantou todo prepotente, subiu o altar, chegou lá, pegou o microfone e chegou
Aí ficou decepcionado, envergonhado, soltou o microfone e desceu e sentou lá e chegou no mesmo irmão. Irmão, rapaz, o que aconteceu? Eu não soube dizer foi nada. Aí o irmão espiritual já disse: irmão, se você tem subido como você desceu, você teria dito muita coisa. Ele subiu exaltado e desceu humilhado. Então o reino de Deus é assim. Glória a Jesus. Eu costumo dizer, irmãos, que no reino de Deus o crente ele cresce igual rabo de jumento. Me desculpa a expressão, cresce para baixo. À medida que ele cresce para baixo, diante de Deus ele está crescendo, diante dos homens se humilhando. É isso que Jesus diz: aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Esse é o Jesus que nós servimos. Um Deus fiel, um Deus justo, um Deus maravilhoso, que honra aqueles que temem ao seu nome. Terceira razão por que enterramos os talentos, ou o talento: quando temos vergonha do nosso talento, não nos expomos. Temos vergonha. Glória a Jesus. Isso aqui eu já disse, é a quarta. Quarta razão: quando envolvemos o nosso coração nas coisas deste mundo, deixamos de desenvolver e cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Jesus, quando ensinava os seus discípulos, ele falava sobre o reino celestial. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Os discípulos estavam tão ansiosos pela uma restauração do reino político, que eles se tornavam insensíveis quando se falava de reino espiritual. Por os irmãos terem uma ideia, João Batista, lá no Rio Jordão, ele teve a confirmação de que Jesus era o Filho de Deus. Por quê? Porque ele viu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba descendo sobre Jesus. Ele ouviu a voz de Deus do céu bradando: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E estava literalmente batizando Jesus. E na sua pregação ele disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como bom judeu, ele esperava também que houvesse uma restauração do reino a Israel. Observe que depois João Batista estava preso para ser decapitado. Herodes iria decapitá-lo. E antes de João Batista morrer, ele chama 2 dos seus discípulos e disse: vá até ele, Jesus, e pergunte se ele é o Cristo, ou se havemos de esperar outro. Por que será que João Batista mandou perguntar? Já tinha se passado algum tempo, e ele não ouvia falar de nenhuma revolução política. Ele não ouvia falar de nada nesse contexto de restauração do reino político a Israel. Aí os discípulos foram. Jesus, sabendo, cura, opera milagre, faz maravilhas. E aí diz: volte para João Batista, que os cegos veem, os surdos ouvem. Aleluia, glória a Jesus. Diga para João Batista o que vocês estão vendo. Sem dúvida eles foram e disseram: João Batista é ele mesmo, é o Cristo. Aleluia. Jesus estava já dando as últimas instruções para os discípulos, que eles ficassem em Jerusalém, eles não se ausentassem de Jerusalém. Jesus deu todas as instruções, e os discípulos: Senhor, é nesse tempo que tu vai restaurar o reino a Israel? Reino político.
Então, esse quarto motivo, essa quarta causa de enterrarmos os nossos talentos, está justamente quando nos envolvemos, ou quando envolvemos o nosso coração nas coisas deste mundo. Jesus, ele disse o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A pessoa se envolve só com a questão terrena, trabalha dia e noite, não tem tempo para fazer a obra de Deus. No dia do prestamento de contas, Jesus não vai levar em consideração a lajota que você sentou, não vai levar em consideração os vestidos e as saias que a irmã fez, não vai levar em consideração nada destas coisas. Ele quer saber se você desenvolveu o talento que ele te entregou. E o que nós iremos ouvir dele vai depender. O que nós iremos ouvir dele vai depender do que tivermos feito aqui. Desenvolver os talentos? Irmão, recebi só um, mas eu não enterrei, graças a Deus. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Glória a Jesus. Quinta razão por que enterramos os talentos: quando alegamos falta de oportunidade. Você já viu crente que se zanga quando não tem oportunidade na igreja? Conheço um acolá, misericórdia. Se não der oportunidade, graças a Deus que não está mais conosco. Mas se não desse oportunidade a ele, voltava zangado. Sabe? Zangado. Irmãos, quando Jesus disse ide, ele está falando do exterior, lá fora. Todo mundo tem oportunidade de desenvolver o seu talento. É um vizinho, é um amigo, é um colega de classe, é um colega de trabalho. Glória a Jesus. Às vezes nós perdemos tanto tempo. Encontramos as pessoas, vamos falar de política, bom é o Bolsonaro, não, bom é o Lula. Bom é isso e aquilo, e não falamos de Jesus. Temos que aproveitar as oportunidades. Semana passada eu cheguei lá na construção do templo que nós estamos construindo na Santana, e os irmãos trabalhando, e tinha um senhor lá olhando, calado, olhando. E eu cheguei para perto dele, dei bom dia, perguntei de onde ele era, se morava ali perto e tal. E aí começamos a conversar, eu entrei logo por a questão da pandemia, para abrir a porta. E aí ele começou a contar a situação dele, o tanto de problemas que ele tem. Aí eu disse, é agora. Aí evangelho nele, evangelho nele. Aqui no mundo nós somos sujeitos a todas estas coisas, mas nós precisamos reconhecer que nós temos um espírito, que ele também está enfermo, e a enfermidade da humanidade é espiritual, é o pecado, mas Jesus é a solução. O diabo não se dá por derrotado, ele deixava de olhar para mim e puxava a conversa com o irmão Yutinho, para desviar a conversa do evangelismo. Então, essa razão por que enterramos o talento é dizer que não temos oportunidade. Mas veja que Marcos 16:15, como eu citei aqui, Jesus disse, ide e pregai. O mundo está aí esperando. Jesus disse, a seara é grande. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Até ceifeiro tem, mas muitos se acovardam, tem medo. E se esconde atrás. Não tenho oportunidade. A oportunidade é para todos. Sexta razão por que enterramos o talento:
quando o servo tem a visão errada do seu senhor. Quando o servo tem a visão errada do seu senhor. Observe aqui a visão errada deste servo do seu senhor. O que é que ele diz? Versículo 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sei que é homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. É uma visão errada do seu senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo: tu és injusto, porque você ceifa aonde não semeou. É o que? É roubo, é injustiça. Ele estava dizendo que o Senhor era injusto. Tu és homem severo. É a visão que muitas pessoas têm de Deus. Muitas pessoas têm a visão de Deus como carrasco. Mas a Bíblia nos apresenta Ele de uma forma amorosa. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Jesus. Eu sei que tu és um homem duro, que ceifa onde não semeastes, que ajunta onde não espalhastes. Essa é a visão errada do nosso Senhor. Sétima e última razão por que enterramos o talento. A negligência do mau servo tinha raízes no medo. Tem medo do seu Senhor. Tem medo de arriscar. Tem medo de sair. Tem medo de trabalhar. Tem medo de falar de Jesus. O texto nos diz: e atemorizado escondi na terra o talento. Aqui tens o que é teu. Aquele servo pensou que enterrando o talento recebido, ficaria neutro e não precisaria fazer prestação de contas. Ele achou que sua neutralidade lhe isentaria de qualquer cobrança, culpa ou responsabilidade. 2 Coríntios, como eu já citei, capítulo 5, verso 10. Porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, que seja bom ou que seja mal. O tempo está passando, as horas estão passando, Jesus, o nosso Senhor, está perto, muito perto de voltar. Se alguém ainda não desenvolveu o talento, o dom que Deus lhe entregou, faça isso agora. Faça enquanto é tempo. O tempo de prestar contas está se aproximando. Finalizando, Jesus disse em João 9,4: convém que eu faça a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando não se pode mais trabalhar. Enquanto é tempo, desenvolva o talento que Deus lhe deu. Não importa se é 5, se é 2 ou se é 1. O importante é que todos nós vamos prestar contas diante de Deus. Se é 5, se é 2, se é 1, vai depender do que nós fizermos. Se fizermos conforme a instrução da sua palavra, nós iremos ouvir: servo bom e fiel, forte e fiel, sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, entra pois no gozo do teu Senhor. Se formos infiéis, que Deus nos guarde, mas quem é infiel vai ouvir: servo mau e infiel. Servo mau e infiel. Olha aqui para terminar, o último versículo do texto, o que é que diz? Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui neste mundo, irmãos, para quase todas as coisas na vida, tem apadrinhagem. Tem alguém que fala por nós. Tem sempre um pistolão aqui, outro ali. Mas lá no céu não. Lá ninguém poderá intermediar a situação de ninguém. Tudo que nós fizermos aqui, nós vamos prestar contas.
e o resultado será definitivo. Não haverá mais oportunidade de mudar a história. Ninguém poderá mais dizer: Senhor, me dá uma chance porque agora eu vou evangelizar. Senhor, me dá uma chance porque agora eu vou falar de Jesus. Não tem mais oportunidade. Então façamos a obra de Deus enquanto é tempo, porque a noite vem e durante a noite ninguém pode mais trabalhar. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que possamos, irmãos, sermos